Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Quero mais uma vez declarar aqui que eu estou muito feliz de fazer parte de uma igreja tão notória no meio dessa cidade. O louvor hoje foi incrível, nós realmente conseguimos alcançar o coração de Deus. Quantos creem nisso? Amém? E hoje me foi dada essa tarefa de estar trazendo a palavra, mas antes eu queria estar fazendo mais algumas menções aqui a respeito do dia de ontem. A gente fez o luau ontem. Caraca, a tenda tá cheia. A gente fez o luau ontem e foi uma bênção. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que puderam ajudar, principalmente ao Tiago, a Priscila, a irmã Rosália e o Jorge, ao Alberto e a Alessandra que estavam lá. Alberto e a Alessandra estão aí? Não estão. Agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a fazer esse momento tão legal. Durante todo o dia, muita gente falando lá que, mas tem a possibilidade de chover, como o David falou aqui, e pode chover, e pode... Eu falei, cara, vamos orar, vamos falar com Deus, porque Ele comanda, né, os céus e a terra. E estava dando na previsão do tempo 90% de chance de chuva às 18 horas, justamente a hora que ia começar o luau. Às 18 horas não choveu, atrás da gente tinha uma nuvem negra, em cima da gente tinha um céu claro, né, sobre a gente estava sentindo calor. E a gente fez o evento, a gente fez a ministração do louvor, a gente fez a ministração da palavra. Depois que a gente começou a fazer as brincadeiras e comer, a chuva veio. Então Deus, naquele dia de ontem ali, Ele honrou toda a igreja da PIBAN ali, porque foi muito bom. Muitas pessoas puderam ver a glória de Deus naquele lugar, principalmente porque a gente teve a honra de ouvir pela primeira vez o João Vitor pregando e foi uma bênção. Ele prega pra caramba, ele deu uma palavra muito contundente a respeito da unidade da igreja e eu fiquei muito feliz ontem em ouvir a palavra dele, porque eu agradeci a Deus. Caraca, eu estou perto de um cara que me faz amar a Deus um pouco mais. Isso foi muito bom, porque a gente não tem que caminhar sozinho, né? Hoje de manhã a palavra do Cláudio foi muito boa, foi muito intensa, eu gostei, apesar dele pregar calmo. O Cláudio está aí não? Cláudio, também? Tá aqui, homem de Deus. E ele pregou muito calmo, mas as palavras que ele deu aqui foram palavras certeiras. Diácono? Isso foi muito bom, muito interessante ouvir como Deus tem trabalhado nessa igreja no meio de nós. E todas as vezes que a gente escuta alguém do púlpito dizer que nós vamos conquistar essa cidade, isso se torna mais real para mim, mais notório para mim do que Deus está fazendo nessa cidade, né? E no meio da palavra eu vou começar a falar um pouco mais sobre o que Deus está fazendo, mas antes nós vamos falar sobre o que me foi passado hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo... peraí, estou abrindo o negócio errado aqui. 31 até o versículo 35. Se vocês não se importarem, eu vou ler na versão NVI. Peraí. Isso, 9:31, cadê? Eu tinha marcado aqui, na hora da pregação a gente sempre se perde, normal. Bom, vamos ler. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente,
todos os que viviam em Lida e Sorona o viram e se converteram ao Senhor. O tema da nossa pregação hoje é Milagres, a ponte para a conversão de multidões. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque temos a disponibilidade, a Bíblia para ler, estudar e beber da Tua presença sempre que precisamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado a Tua palavra para dirigir a Tua igreja e dirigir a PIBAM para os Seus planos nessa cidade, Pai. Nós te agradecemos. Milagres. Muitos de nós já ouvimos milagres, muitos de nós já vimos milagres. Quantos aqui já viram um milagre na sua frente acontecer? Levanta bem alto. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito bom. Aqueles que não viram, fiquem tranquilos. Nos próximos anos, eu tenho certeza que Deus vai conduzir vocês a presenciar algo tão importante como é essa ferramenta do reino de Deus. E quando nós vemos milagres, nós ficamos um pouco assustados com o que Deus está fazendo naquele lugar. Os milagres, eles foram usados por Jesus e pelos apóstolos, ensinados por Jesus como fazê-los, para que as pessoas entendessem que as boas novas, o evangelho estava chegando naquele lugar. O reino de Deus está próximo. As boas novas chegaram aqui, agora. E todos aqueles que são doentes, enfermos, de alma e de espírito e de físico, serão curados, serão sarados, porque o poder de Deus é manifesto nesse lugar. No livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 38, numa pregação de Pedro, na casa de Cornélio, ele diz que Jesus só fez o que ele fez na terra, em sinais, maravilhas e milagres, porque ele foi um homem ungido pelo Espírito Santo. E todos nós aqui somos ungidos pelo Espírito Santo. Amém? E quando temos essa identidade de filho e sabemos que o Espírito Santo está conosco e sabemos que os milagres não vão vir pelas nossas capacidades intelectuais, eles podem vir pela nossa imposição de mãos, mas eles virão pelo poder do Espírito Santo. Jesus, no último capítulo do Evangelho de Marcos, vamos ler, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 15. Amém. E disse-lhes, Jesus dizendo: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome, no nome de quem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo venenoso, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, os milagres, eles são uma ferramenta do reino, onde nós temos que simplesmente orar pelos enfermos, clamar os sinais e as maravilhas de Deus, porque nós somos representantes do reino de Deus nessa terra. Temos que entender que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, faça a sua vontade, que venha o teu reino, nós estamos clamando que tudo que existe na face celeste, tudo que existe no céu, nós, pelo nosso clamor, pela nossa oração, estamos clamando para que seja manifestado na terra. E quando nós temos essa sensibilidade de saber em qual momento devemos agir, como devemos agir, nós começamos a entender por que Jesus nos deu essa ordem. E ele falou aqui, acabamos de ler, vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu acho que eu já mencionei de púlpito algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas acredito que hoje aqui tem alguns visitantes e outras pessoas que não viram isso. Então eu vou falar. Eu nasci com um diagnóstico médico de epilepsia.
E por muitas vezes, hoje o meu pai não está aqui, ele está de férias. Meu pai não está aqui, não é que ele morreu não, gente. Ele está de férias, está descansando, está bem. E por muitas vezes eu, quando criança, bebê, meu pai botava a mão na minha boca para que eu não enrolasse a língua. E eu sangrava a mão dele, por diversas vezes isso aconteceu. Até um dia que minha mãe ouviu, dentro de casa, uma voz que falava com ela: se o teu filho está curado, para que você vai dar o remédio para ele? E aí ela, com muita fé, com muita ousadia de Deus, ela suspendeu a medicação e resolveu me avaliar. E passou uma semana, nada de crise. 2 semanas, nada de crise. 37 anos eu estou aqui, nada de crise. Nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O objetivo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E para que nós possamos alcançar a vida das pessoas, nós temos que manifestar o reino e levar o evangelho, as boas novas. Qual é o princípio, qual é a melhor coisa do evangelho, qual é o ápice do evangelho? É ter um relacionamento com Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, Ele nos deu ferramentas para que possamos pregar o evangelho a toda criatura e a toda parte. Essa pregação do evangelho, ela tem que ser manifestada com as coisas que existem nos céus. E essas coisas que existem nos céus, elas habitam dentro de você que está sentado aqui. Tudo que existe no céu, o Senhor já plantou dentro do seu coração desde a eternidade. Pedro, por que você fala desde a eternidade? Porque essas coisas foram plantadas no seu coração desde o dia do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos afirma que desde a antiguidade, antes da fundação do mundo, Jesus foi crucificado. Então temos que entender que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Temos que entender que aquilo que nós vemos pode ser alterado pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Quantos querem ver milagres na sua vida e na vida daqueles da sua família? Busque ao Senhor. Busque a Deus. Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo de Deus, mais Ele vai falar para você das coisas que precisam ser feitas para o reino de Deus. Quanto mais você se dedicar em tempo e oração ao Espírito Santo de Deus, mais Ele vai falar ao seu coração o que as pessoas estão precisando receber de oração. Temos que entender que a mensagem do Evangelho, ela vem carregada de poder e manifestação dos céus. A mensagem do Evangelho não é por capacidade intelectual. A mensagem do Evangelho, ela é por conversão e convicção. E a convicção nos dá sede de lermos esta palavra aqui. E esta palavra aqui diz se estamos fazendo algo errado ou algo certo. Essa convicção e essa certeza do que Jesus fez nas nossas vidas é para servir de testemunho e exemplo para aquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho e saber, isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com a minha vizinha, que está precisando de uma oração. Nós temos nessa casa aqui, o ministério, a Base Comunhão, que é liderada pelo diácono Osorimar e pelo Marlino. E a Base Comunhão, liderada nos jovens adolescentes, sou eu e a minha esposa, Raíssa. Nós temos que fazer as visitas, nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que orar pelas pessoas, mas não é só o pessoal da Base Comunhão que tem que fazer isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que fazer a mesma coisa. E temos que entender por que as pessoas hoje não estão vendo mais tantos sinais, maravilhas e milagres. Essa é uma pergunta que por muito tempo muitas pessoas fizeram. E a resposta é muito clara. Nós não estamos vendo milagres mais hoje, porque a igreja não tem orado para que isso aconteça. Temos que entender que Jesus nos deu essa autoridade. Ele fala, toda autoridade me foi dada, mas ele em outro ponto fala, eu vos dei autoridade. Então quando você vê uma pessoa
que está com uma enfermidade, pergunta, na boa, posso orar por você? Eu gostaria de elevar os nossos pensamentos a Deus agora e orar pela tua vida, que está enfermo. Ah, mas em que nível você está dizendo, Pedro? Qualquer um? Dor de cabeça? Dor no braço? Dor na perna? Câncer? AIDS? Paralítico? Cego? Surdo? É um negócio muito incrível quando Deus começa a fazer as coisas. E Ele só começa a fazer porque você começa a atraí-lo. Você atrai Deus dentro do seu quarto, você atrai Deus dentro do ônibus, quando você fecha os olhos, esquece do sinal, do trânsito, e fala, Senhor, eu estou aqui, enquanto eu não chego no trabalho de ônibus, eu quero falar com você. Nós temos que viver uma vida atraindo Deus o tempo inteiro. Os milagres são as consequências do reino de Deus para essa terra. Os milagres são as ferramentas que Deus nos deu para conquistarmos as pessoas para o reino deles. E aí a gente começa a entender que Deus quer nos usar, Deus quer te usar. Basta você tomar um passo de fé e orar. Mas Pedro, e se eu orar e a pessoa for curada? É simples, a glória não é para você. A glória é para Deus. Eu já orei por muitas pessoas que foram curadas. E eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas. Por causa disso, deixarei de orar? De forma nenhuma. Vou orar, vou insistir. Porque eu não sei os planos de Deus para a vida das pessoas. Então, o meu objetivo é orar. Eu já orei por pessoas que eu duvidei da cura. E a pessoa foi curada. Em uma determinada pregação, eu estava em Londrina, no Paraná. E eu estava fazendo o que o Ivo Anthony fez aqui. Servindo água. Servindo água. Só que a gente servia garrafinha para os preletores. Né? E aí eu passando como staff, né? Uma senhora me puxou e falou, você é da equipe? Eu falei, sou. Mas no meu entendimento, ela estava perguntando se eu fazia parte dos trabalhadores ali, o pessoal que estava trabalhando. Eu falei, sou da equipe. Ela falou, então ora por mim. Aí eu regalei o olho e falei, o que a senhora precisa? É que eu sou surdo. Eu falei, como é que está me ouvindo? Aí ela tirou os aparelhos. Aí eu falei, ih, rapaz, deu ruim aqui o negócio. Aí eu falei, Jesus, me segura, me socorre, porque eu não sei o que eu vou fazer aqui não. E aí eu fui, exatamente como o meu pastor tinha me ensinado, como é que a gente ora pelos enfermos. E orei por ela. E eu falei, bota a mão no ouvido. Ela botou. Ela tirou o aparelho, aí ela botou a mão no ouvido. Eu falei, Jesus, pelo teu nome eu declaro que o ouvido dela se abra e ela escute. Amém. Aí eu fui e testei. Falei, tá me ouvindo? Ela tô. Falei, tem certeza? Aí ela falou, tenho, eu tô te ouvindo. Aí eu falei, então vamos orar pelo outro ouvido. Aí a gente orou pelo outro ouvido. Mesma coisa, Jesus, eu declaro que os ouvidos dela sejam abertos agora. Em nome de Jesus, a tua autoridade. E aí eu fui, testei, e ela falou, cara, eu tô ouvindo perfeitamente. Eu falei com a minha filha que eu ia ser curada hoje. Eu falei. Esse é um ponto, para você entender. Eu não sabia da oração dessa senhora em casa ou o que ela estava passando durante anos. Era Deus com ela, não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Mas Jesus falou, imponham as mãos e ore. E a gente tem que entender que essas coisas, elas estão aqui para nos auxiliar na presença de Deus. Nos auxiliar na pregação do Evangelho, que é tão linda, tão maravilhosa. E repito, não é o ápice. O ápice é a sua intimidade dentro do seu quarto, dentro da sua casa, todos os dias. Tem gente e outros lugares que fazem do poder de Deus usurpação. E falam, eu sou poderoso, eu curo as pessoas, eu que estou fazendo. E o Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus deixa claro que, pois naquele dia, muitos dirão, Senhor e Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei os enfermos, em teu nome preguei o Evangelho. Ele fala, aparta de mim, porque não vos conheço.
Não, pera aí, Pedro. Eu estou usando a ferramenta que Deus me deu para o reino, para fazer aquilo que Jesus pediu para eu fazer. Eu estou propagando o reino e ele no último dia vai falar que não me conhece? É porque o alvo do reino, como eu disse antes, é um relacionamento com Jesus. Você pode ser usado por Deus para curar os enfermos e mesmo assim não estar salvo. Afinal, muitos aqui esquecem que Deus usou uma mula para falar. Mas você pode ser canal de bênção. Qual é o seu objetivo de impor as mãos sobre os enfermos e trazer a manifestação de milagres sobre essa terra? O seu objetivo é manifestação do reino. Não é para você se sentir usado, não é para você se achar, não é para você achar que você é o tal. É para você propagar o reino. E aí vem a carga do evangelho, aonde Jesus fala: morre. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Morra, mata o seu ego, mata quem está se achando, mata os seus desejos de querer ser usado por Deus. Deseje ser usado por Deus, mas para a propagação do evangelho, não para mostrar que você é alguém. Você vai mostrar que você é alguém na sua identidade de filho. Você vai mostrar que você é alguém sendo filho de Deus. Mas também nós não podemos anular essa parte. Temos que impor as mãos sobre os enfermos. Precisamos entender que esses milagres, eles são possíveis nos dias de hoje. E eles acontecem. Eu queria, rapidamente, quantos aqui já oraram por enfermos e eles foram curados? Levante a mão, por favor. Amém. Então vocês veem que isso está no nosso meio, isso é real. Você só não tem que ter medo. Lembre-se, eu vou orar. Se a pessoa não for curada, é aquele louvor. Se Ele é Deus... Não, como é que é? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não tem nada a ver com você. Não se preocupa com o seu ego. O seu ego você mata, você bota na cruz. O seu trabalho é em pôr as mãos sobre os enfermos e orar, e eles serão curados. Se você se achar, você bota o joelho no chão, vai para o seu quarto e fala: Deus, eu não sou merecedor disso. E você não é mesmo. Você não é mesmo. E através dessas coisas nós temos que entender que os dons serão manifestos. Então, não só os dons de cura, como também as palavras de conhecimento. Para aqueles que não sabem, palavras de conhecimento é Deus te mostrar algo da vida da pessoa que vai não constranger a pessoa, mas vai tornar a pessoa sensível para os olhos de Deus. Muitas vezes você está orando com uma pessoa e você começa a perceber que a oração dela há tanto tempo é uma determinada oração, só que você não conhece a vida da pessoa, mas de repente você sabe aquilo. E aí você pega e ora aquilo com a pessoa, e a pessoa começa a chorar. E a pessoa pergunta: como é que você sabe? Você fala: não sei. Não sei como sei, só sei que sei. É o Espírito Santo trabalhando no seu coração, revelando essas coisas para que você possa atingir aquela pessoa para Deus. Entende? Então nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra e nós estamos aptos, outorgados por Jesus Cristo, pela palavra dele, para que a gente possa manifestar o reino. Então, a partir desse momento que nós entendemos isso, nós não temos medo, nós impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados, você fala: ótimo, Deus está agindo nesse lugar. Então aqueles que são curados estão salvos. Não. É aí que a igreja como um corpo funciona melhor. 10 leprosos curados por Jesus, um voltou. E esse um não era judeu. Os 9 que foram curados não voltaram. Mas todos puderam ver que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus curava os enfermos. E a igreja como um corpo é importante por quê, Pedro? Porque a partir do momento que as pessoas são curadas, libertas das suas mazelas, das suas enfermidades emocionais, espirituais e físicas, é aonde nós, como um corpo de Cristo,
EBD, louvor, adoração, ensino da palavra, conduzimos essa pessoa a ter um relacionamento íntimo e próspero com Jesus. Por que próspero? Porque é uma ascendência, é sempre subindo. Com Jesus não existe estagnação. Cheguei, estou aqui. Não existe isso com Cristo. Você sempre tem que estar subindo. É sempre em movimento, sempre em exercício, sempre o joelho no chão, sempre o clamor existencial: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de você. Inclusive a oração que a Yarin fez aqui agora no louvor, cara, é isso, é nesse nível, é nessa pegada. É você declarar todos os dias que você não existe sem Ele. É você declarar todos os dias que você precisa dele para viver. É você entender que através desse amor, dessa paixão de Cristo, você vai chegar no seu trabalho, aquela pessoa que você sempre pensou em orar com ela, agora você vai orar. Porque não é por você, mas eu estou com vergonha. Pede para Deus tirar. Eu não vos dei espírito de covardia, mas de ousadia. E aquele familiar, aquela vizinha, essas pessoas precisam ouvir o Evangelho de pessoas como vocês. Elas não precisam ouvir o Evangelho por pessoas que não entendem a Bíblia e se dizem teólogos. Elas precisam viver o Evangelho, ver o Evangelho em ação por pessoas que são filhos do Rei. E vocês são filhos do Rei. Nós somos um corpo, nós somos irmãos. E como irmãos em Cristo, nós queremos ver todos salvos. Sabemos que isso não vai acontecer, mas nós queremos ver todos salvos, porque essa é a vontade de Deus. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que existem pessoas na terra que entenderam isso antes de você. E essas pessoas que entendem isso e são loucos por Jesus, apaixonados, desesperados por Jesus, elas literalmente dão a sua vida por amor à palavra e ao reino de Deus. Então eu queria citar algumas dessas pessoas aqui hoje, porque talvez vocês não conheçam. Mas antes de citá-las, eu queria que vocês entendessem. Deus está fazendo alguma coisa aqui. Deus está fazendo alguma coisa no mundo hoje. Tem pessoas preocupadas com a política, com as guerras. Tem pessoas preocupadas com as nações que não produzem mais alimento. Tem pessoas que estão preocupadas com tudo. Mas se esquece que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está fazendo alguma coisa aqui. E isso me empolga, isso me deixa cheio de alegria. Ele está fazendo alguma coisa na Ucrânia, ele está fazendo alguma coisa no Japão, ele está fazendo alguma coisa no meio dos budistas. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo está trabalhando, ele não para o tempo todo, ele está constrangendo as pessoas, ele está mostrando o Evangelho através da vida dos seus filhos escolhidos. Um desses filhos todos conhecem, Billy Graham, que já se foi. Billy Graham espalhou o Evangelho pelo mundo inteiro. Mas existem aqueles que poucos de nós ouvimos. E existem aqueles que nós simplesmente passamos despercebidos. E nós temos que entender que quando Deus está fazendo alguma coisa, nós como filhos dele, nós só devemos participar do que ele está fazendo. Nós não podemos criar nada. Nós não podemos fazer nada. É ele que está fazendo e nós vamos surfar nessa onda. E o que seria surfar nessa onda? O servo chega para o seu senhor e fala: Senhor, o que queres que eu lhe faça? Essa é a atitude do servo. E todos nós um dia fomos servos de Deus quando entramos no Evangelho. Mas hoje nós somos filhos por causa de Jesus Cristo. O filho chega para o pai, que é o Senhor também, e o filho fala: Papai, o que você está fazendo? Eu quero fazer com você. Alguém discorda disso? É assim que o filho age. Eu quero ver o que você está fazendo, deixa eu te ajudar. Essa é a oração do filho. E é assim que nós temos que agir. Espírito Santo, você está fazendo alguma coisa no meu trabalho. Espírito Santo, você está fazendo alguma coisa em Maricá. Você está fazendo alguma coisa dentro da Piban agora, lá no Espraiado agora.
Espírito Santo, você está realizando a tua obra aqui nesse lugar. Deixa eu ver, eu quero ver o meu Pai trabalhar nesse lugar. O Senhor está fazendo alguma coisa naquela praça ali, como fez agora de tarde. Um jovem aqui da igreja foi lá, Deus falou com ele, e simplesmente ele abordou uma pessoa e falou, quero orar com você. E ele orou com a pessoa. A pessoa ficou aérea, porque ele falou, cara, Deus está falando que você é uma pérola nas mãos dele. Nós temos que entender que da mesma forma que um jovem teve essa ousadia para fazer o tarde, outro teve a mesma ousadia e fez. E a pessoa falou, não quero a sua oração. Existem pessoas que precisam do amor de Deus e outras que vão rejeitar. E essas pessoas entendem que Deus está fazendo alguma coisa, qual é o seu chamado, aonde você quer ir, o que Deus separou para a sua vida. Ah, eu tenho que trabalhar lá no Zimbábue, eu tenho que trabalhar na África, eu tenho que trabalhar na Europa. O Senhor está me levando às nações. Quais nações? Deus dá o endereço, Deus fala onde você tem que morar, Deus fala com quem você tem que falar, Deus fala qual igreja vai te ajudar, porque Ele está fazendo alguma coisa na face do mundo. Deus está fazendo as coisas para que anuncie a volta do seu Filho Jesus Cristo. Jesus está voltando e vocês são a ferramenta para a propagação do reino de Deus aqui em Maricá e em outros lugares. Temos que entender isso. Um desses homens chamados, talvez vocês conheçam, Reinhard Bonnke. Não, esse eu vou deixar para o final. Um desses homens que eu tive a oportunidade, junto com meu pai, Léo e Camila e Raíssa, nós conhecemos presencialmente em Brasília, em outubro do ano passado, chamado Leif Hetland, um pastor batista norueguês, que simplesmente ele orou e falou, Jesus, eu estou cansado, eu quero ver algo novo, eu quero ver o teu evangelho ser propagado além de onde eu estou, eu preciso sentir o teu amor como eu nunca senti antes, eu preciso ir além, eu quero ir além, eu quero conquistar almas, eu quero pregar o teu evangelho para quem eu nunca preguei, ou para quem nunca escutou o teu evangelho da maneira certa, eu preciso, me ajuda Jesus, me enche demais da tua presença. Essa foi a oração dele. Ele saiu da Noruega, foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, e hoje, bota a foto para mim. Hoje, esse homem tem um ministério incrível. Ele evangeliza muçulmanos. Esses são líderes muçulmanos que entregaram a vida a Jesus ou estão ouvindo do evangelho de Jesus. Tem outra foto? Tem sim. Outra foto com ele. Um homem completamente contagiante, alegre, para cima, sempre quer saber do que Deus está fazendo. Por diversas vezes a gente ouviu lá em Brasília que ele morreu, que ele quase morreu, que botaram um fuzil na frente dele. E ele simplesmente pediu ajuda a Jesus e falou, você mandou para cá, você que vai me ajudar. Esse homem conseguiu o presente do Espírito Santo de conseguir furar todos os bloqueios políticos e pregar diretamente para o presidente do Paquistão. Deus está fazendo algo no planeta e você é a ferramenta que vai ser usada para isso. Temos que entender que o Espírito Santo está aqui agora fazendo alguma coisa. O Espírito Santo está na sua casa, junto da sua família, fazendo alguma coisa. As pessoas estão com sede, os campos estão brancos. Peça ao Pai que envie os ceifadores, os ceifeiros. Um relato, mais um, para vocês entenderem que Deus está fazendo alguma coisa. Na China, todos nós já ouvimos falar das igrejas subterrâneas. E um determinado pastor uma vez foi convidado, americano, para pregar nessas igrejas, e eles falaram, você pode pregar amanhã de manhã? E ele falou, posso, que horas? 9 horas. Tá, e até que horas vai? Até as 11. Ah, então tá bom. Aí ele foi lá, pregou. Quando terminou 11 horas a pregação de 2 horas, o cara chegou e falou, o senhor pode pregar de novo? Posso, quando? Agora, meio-dia.
Mas vai até que hora? Até 2. Aproveita e fica até 9 da noite. E pregue, pregue, pregue. Ele terminou aquele dia exausto. E o cara perguntou, você pode voltar amanhã? Nós precisamos ouvir o Evangelho. Porque eles não têm Bíblia. Eles não têm Bíblia. E nós temos. Aquele cara ficou dias lá pregando, exaustivamente pregando. Hoje as igrejas não são tão mais perseguidas na China, mas eles estão perseguindo os pregadores. Só para você ter uma noção de que Deus está fazendo alguma coisa na China. Em 1949, o censo dizia que eram 1 milhão de cristãos. Em 2007, a igreja subterrânea chegou a 100 milhões de cristãos na China. Deus está fazendo alguma coisa, entenda isso. Você é a ferramenta. Deus quer te usar. Coloque a mão no seu peito e fala, me usa, Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você é o arauto do Evangelho. Você é a pessoa dentro da tua casa que vai pregar o Evangelho, com as suas ações, com a sua boca, com o seu louvor. Sem murmuração, sem reclamação. Mas a vida está complicada, mas a minha vida não é para esse mundo. A minha vida é para o mundo que vai vir. É para o reino de Deus. Outro homem, e agora eu falo dele com muito entusiasmo, esse homem já se foi também, Reinhard Bonnke. Ele foi um alemão que se converteu pela sua família, porque o avô dele tinha uma doença que ninguém sabia, em 1800 e lá vai fumaça, e o cara ficou anos gritando de dor em cima de uma cama, até que um missionário americano chegou na Alemanha, orou pelo avô dele e falou, Jesus, cure ele. Declaramos o teu poder. E ele foi curado imediatamente, começou a ficar alegre com aquilo, começou a pregar o Evangelho. E o Reinhard Bonnke é o neto desse homem. E uma vez o Reinhard Bonnke falou, eu quero pregar o teu Evangelho, Jesus, eu preciso ter dinheiro, Jesus, para construir um ministério, para pregar o teu Evangelho. E o Espírito Santo chegou para ele e falou, tá bom, eu vou te dar $1 milhão para você montar o seu Evangelho. E humildemente ele falou, não quero. Mas se o senhor puder, eu quero 100 milhões de almas para mim. Pode passar o vídeo. Esse homem fez um estardalhaço na África nos anos 90. João, apaga essa luz aqui. Para aqueles que não estão vendo, talvez esteja longe, Jos, uma cidade na Nigéria, 1.276.840 vidas entregues a Jesus. Port Harcourt, na Nigéria também, 1.416.740 vidas entregues ao nosso Senhor Jesus Cristo. Yola, Nigéria, total de decisões, 1.403.640 pessoas entregues a Jesus. Abeokuta, também na Nigéria, 1.936.881 vidas entregues a Cristo. Tonight you may come here as weak as can be. Abuja, 1.046.390. Isso é um culto dele. Akure, Nigéria, 1.859.000 pessoas, 503
entregues a Jesus. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all! Ado Ekiti, Nigéria, 1.634.000 vidas entregues a Jesus. Lagos, Nigéria, 3.461.171 pessoas entregues a Jesus. Ibadan, 2.650.000 vidas entregues a Jesus. I respond to it. This moment I open my heart's door for you. Calabar, Nigéria, 1.015.000 vidas, 317 entregue a Jesus. I surrender all to Jesus. Temos que entender que o nosso Pai, Ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa no mundo.